Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Capelania Prisional Evangélica da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e capelão sênior da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja para você se conectar e se sentir incrivelmente bem em série de mensagens bíblicas da Santa Palavra de Deus, a Bíblia. E aqui agora vou compartilhar especialmente para você que está conectado mais um conteúdo teológico de capelania evangélica prisional. Se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus em capelania evangélica prisional. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o modelo de capelão real. A Bíblia, em sua plenitude, nos revela a fantástica e maravilhosa narrativa acerca da vida de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Ele é o maior exemplo de liderança em todos os sentidos para nós, na antiguidade e ainda mais na atualidade. O maior segredo de todos os tempos para todas as conquistas está dentro dos princípios registrados na Palavra de Deus, a Bíblia. Quando nos atentamos a estes princípios, descobrimos um universo, um mundo mais real do que costumamos viver. Você sabia o mundo espiritual? Pensar nos cuidados oferecidos por Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, aos que tiveram a oportunidade de caminhar com Ele neste mundo, nesta terra, é uma fonte inesgotável de exemplos, vida e amor. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, demonstrou como cuidado físico, emocional, moral, mental e espiritual. E todos esses cuidados não eram dissociados um dos outros. Um bom exemplo é o texto de Mateus 14, versículo 13 a 21, e ainda mais João capítulo 6. Em um primeiro momento, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se preocupa em ensinar a multidão, porque se compadecia dela, o que podemos destacar como cuidado espiritual. Com avançadas horas, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se preocupou com a fome do povo, afinal já se fazia tarde. Então Jesus cuidou da multidão, providenciando alimento para todos indistintamente e curou os enfermos, porque é um cuidado com o físico. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, também se preocupava com a saúde moral, mental e espiritual daqueles que Deus Pai o havia confiado. Vejamos aqui agora mais um exemplo em João capítulo 4 e ainda mais João capítulo 8. Em ambos os casos, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se preocupou em devolver a dignidade, a identidade dessas mulheres para com Deus e para com a sociedade, sem se compactuar com o pecado, mas amando intensamente todas as pessoas. Eu quero que você se lembre disso. Em ambos os casos, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se preocupou em devolver a dignidade, a identidade dessas pessoas, dessas mulheres, para com Deus e para com a sociedade, sem se compactuar com o pecado. Eu quero que se lembre disso. Em todos os evangelhos podemos acompanhar o amor e a compaixão com as características marcantes do ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador.
Todos os que buscavam a Jesus Cristo encontravam respostas, aceitação e cura. Ricos ou pobres, a todos, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, cuidou com deferência e respeito, zelo e carinho. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos chama a fazer o mesmo que ele fez. Nós somos capelães reais de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pois aceitamos a sua chamada irresistível para ocupar-se do ministério de capelania. Eu quero que você se lembre disso. Esse é o cuidado integral que nos desafia e nos chama através do exemplo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Enxergar o outro, o nosso próximo, por fora e por dentro. Cuidado físico, mas não se esquecer dos cuidados com o coração atormentado, a fé abalada, a dignidade perdida. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sempre será o maior exemplo de cuidado integral. Nós, capelães reais, sejamos como ele, o nosso mestre, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Agora, se prepare mais uma vez emocionalmente, mentalmente e espiritualmente para ouvir. Quer saber a quem se dirige o capelão evangélico prisional? Primeiros presos, os protagonistas da pastoral carcerária são os presos. Devem eles ser considerados os donos da casa, a quem todos, funcionários, técnicos, agentes de pastoral ou capelães, vão servir. Sua voz deve ser escutada atentamente por todos nós para ser delirantemente atendida. Não basta o que dele pensamos e nem estamos dispostos a fazer. É necessário saber o que dizem de nós e pretendem de nós. Podemos converter-nos em pontífices máximos e celebrar um monólogo em voz alta para formular uma programação da pastoral carcerária sem escutar antes os destinatários desta ação pastoral. A administração penitenciária deve de igual maneira ouvir as justas reivindicações que fazem, pois geralmente são muito justas e razoáveis. Eu quero que se lembre disso. Ouça agora a personalidade do preso. Fatores hereditários. O delinquente é o indivíduo afetado por inúmeros fatores que o capelão evangélico prisional deverá tomar conta. Os fatores hereditários podem influenciar de maneira decisiva e determinante na sua vida delinquencial. As ciências do comportamento humano nos oferecem um quadro sistemático e científico de teorias biológicas que figuram no rol das causas da desordem delitiva. O delinquente, às vezes, não o que gostaria de ser, mas sim o que o seu corpo ou psique o obrigam a ser. Podemos nos encontrar, por exemplo, face a taras congênitas herdadas por membros de famílias vítimas do alcoolismo e da droga. Você sabia? Ouça. Fatores psicológicos. Os fatores psicológicos configuram igualmente sua personalidade e explicam, em parte, sua conduta. O desejo do prazer passa ao proibido, apenas satisfação pelos estímulos que a sociedade e a publicidade apresentam de maneira intoxicante. Todos têm e ele está privado. O progresso, o bem-estar e o consumo chegam aos outros e não a ele, os presos, porque a sociedade
lhe nega algo que para os demais é oferecida abundantemente. A falta de solidariedade, o individualismo, o egocentrismo, a ruptura com o outro, a frustração pessoal predispõe ao ato delitivo. Ouça agora fatores familiares. O preso, de forma significativa, procede de um ambiente familiar desequilibrado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, moralmente, ou por falta de autoridade, ou por falta de recursos, ou por enfrentamentos violentos dos pais. Procede de famílias desestruturadas, de lares onde a ausência de afetividade familiar, onde o pai ou a mãe estão quase sempre ausentes, onde se vivenciam contínuas e violentas tragédias familiares. Isto tudo sem contar com a droga, o alcoolismo, a prostituição e a miséria. Você está ouvindo Capelania Evangélica Prisional no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Ouça agora fatores sociais. Vivemos numa sociedade de consumo onde o valor supremo não está no ser, mas sim no ter, no dinheiro. O êxito da pessoa vincula-se ao dinheiro e poder aquisitivo. O apóstolo Paulo dizia que o amor ao dinheiro é a causa e origem de todos os males. Os meios de comunicação social incentivam e perturbam o mais fraco da sociedade. A violência prodigamente oferecida pela televisão, a exiguidade de espaços, a ociosidade, o desemprego, as estruturas de pecado e a injustiça social são causas estruturais da delinquência. Você sabia? Fique atento nos fatores religiosos. Estamos comprometidos com o quadro de valores materialistas. O transcendente e o espiritual foram minimizados, relegados ao esquecimento, à inutilidade. Valoriza-se tão somente o que se traduz em produtos práticos e constantes. O menosprezo pelos valores religiosos e morais é evidente. O alienamento de Deus é facilmente observado ao nosso derredor, ao ignorar os valores superiores que tão positivamente influenciam na conduta humana, ao relegar ao ouvido comportamentos tradicionais, caiu-se um estado de materialismo grosseiro. Você sabia? Não pretendemos liberar o delinquente de toda a culpa e responsabilidade diante de Deus e da sociedade. O homem sempre será responsável pelos seus atos e atitudes. Os presos, ainda que praticamente, em sua totalidade, se consideram e declaram injusta ou excessiva a condenado que receberam, no fundo de sua consciência, se confessam culpados e assim o manifestam. Eu quero que se lembre disso em sua consciência. Você vai ouvir agora a vida do preso, sofrimentos. O preso é um ser humano que sofre continuamente. O prisioneiro sofre, chora seu tempo ao passar das nuvens, torturado de tristeza diante do vazio de suas grades. A perda da liberdade, a maior desgraça que pode ocorrer a uma pessoa depois da perda da saúde, a separação dos entes queridos, o futuro prenhe de obscuridade e incertezas, a estreiteza da cela que ocupa e outros tantos incômodos e desventuras que tem que suportar, o inunda de amargura e desesperança. Há momentos que se sente totalmente deprimido e prostrado, como se encontrasse escrito
nas paredes de uma cela aquele verso da Divina Comédia: deixai toda esperança, vós que aqui entrais. Já parou para pensar nisso? Efetivamente, quando se adentra a prisão, pede-se muitas coisas. A entrada na prisão cria de imediato uma incomunicabilidade atroz que destrói. Ruptura com o mundo exterior, com tudo que se tem vivido até esse momento, a vida cortada pelo meio. Todo mundo construído com tanto carinho e amor perdido do outro lado dos muitos sepultos, todos os êxitos desvanecidas, todas as ilusões. Perdem-se esperanças, perdem-se lealdades, perdem-se amizades, ouve-se o lamento. Essas grades são de ferro, essas paredes de pedra. Meus amigos são de vidro. Para não se partir, não chegam. Ouça agora a solidão. Talvez o maior tormento e tortura do preso seja a solidão. Sentir-se abandonado, sentir-se só, ainda que cercado de gente, na verdade cercado de gente, porém não está com ele ou com elas. Só estar junto dela. A prisão é um universo de gente amontoada e ao mesmo tempo distanciada. Na realidade, um amontoado de solidões. Pense nisso. Afirmam assim os presos que a melhor ajuda para superar seu infortúnio a encontram na família, ou no Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Graças a ela e por amor a ela, conseguem sobreviver. Contudo, o contato com a família é curto, alguns curtos minutos, 1 ou 2 horas por semana. O preso é praticamente um sequestrado, com sofrimentos, este carrega consigo pasmado nesses versos a seguir: estou vivendo no mundo com a esperança perdida, não precisam que me enterrem, já estou enterrado em vida. A maior solução para a vida do preso se encontra somente no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O capelão prisional deve ser solícito para romper a solidão do preso e acompanhá-lo com suas palavras em seu coração, sabendo que a solidão pode se constituir uma excelente ocasião para reflexão profunda, para programar e replanejar a vida do preso com o glorioso Evangelho transformacional de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A solidão facilita a reflexão e a pena privativa de liberdade pode favorecer um replanejamento de vida. O problema desse itinerário pessoal está no apoio que o preso pode encontrar em outras pessoas, porque é difícil percorrer este caminho sozinho. Nesse sentido, tanto o agente de pastoral como o responsável pela assistência religiosa ou espiritual pode desempenhar um papel de capital importância para acompanhar a reflexão ou apoiar futuras decisões. Você sabia? O capelão evangélico prisional deve saber compartilhar a dor e as lágrimas que se derramam na prisão. Ali na prisão, a fábrica do choro, o teor da lágrima que não há de ser estéril. O cadinho dos ódios e das esperanças fabricam, tecem, abatem. Ouça agora, pobreza. Entre os pobres não há ninguém que eu seja mais que o triste e miserável preso encarcerado. A maioria dos jovens
encarcerados são pessoas que sofrem múltiplas carências econômicas, culturais, afetivas. Os demais têm e deles não têm. Os demais estudam, frequentam universidades e eles não. Os demais estão acarinhados pelo afeto e simpatia e eles são desprezados, vituperados, excluídos. Os demais pertencem às famílias favorecidas e eles às famílias destruídas. A desigualdade social é brutal, a igualdade de oportunidades é um mito, a atenção e interesse por estes presos deve ser redobrada, pois se todos merecem prestígio e atenção, muito mais se deve aos encarcerados por ser duplicada a sua miséria. Eu quero que você se lembre disso, pois a maior riqueza do ser humano não está no ouro e na prata, mas está nas preciosas palavras do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador. Ouça agora: separação familiar. O encarceramento supõe a separação do grupo familiar. E como se poderá educar para a vida familiar ao afastado e desvinculado da própria família? Espero o preso que seu familiar não abandone nunca. Os sofrimentos compartilhados com seres queridos se tornam muito doloridos. A ideia de que sejam abandonados, de que o carinho e afeto se esfriem, é uma tortura 1000 vezes pior que a própria prisão. Os presos sentem-se constantemente atormentados, cismando continuamente sobre os que deixaram na rua, mais do que por eles mesmos sofrem pelos familiares. Você está ouvindo na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador sobre capelania evangélica prisional. Ouça agora: segregação social. O encarcerado supõe também a segregação social. E como educar para a vida em sociedade no total alijamento da mesma? A realidade cruel é que a prisão cria barreiras físicas e espirituais praticamente intransponíveis. Se antes já havia um distanciamento entre eles e a sociedade, agora esse distanciamento tornou-se maior. Os presos são como plantas arrancadas do solo social e cujo reimplante se torna quase impossível, mas é possível quando se convertem a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Costuma-se dizer que a prisão é o mesmo que a morte social. Ouça agora: desamor. Tornar-se o encarcerado um indivíduo esquecido por todos. Torna-se o encarcerado um indivíduo esquecido por todos. Sofre o desamor. Sente-se traído por todos. Pelos amigos aparentemente legais, pela companheira que jurou fidelidade e não raro pelos próprios familiares que significam a fidelidade inquebrável. E onde falta o amor, falta tudo, pois esta vida só se tem sentido e só vale a pena ser vivida se houver amor. E o melhor e mais profundo amor todos os homens só encontram em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Cabe ao capelão evangélico prisional mostrar-lhe que ainda que é abandonado por todos, jamais se deve sentir abandonado por Deus, que Deus os ama com amor de pai e que ainda que a mãe se esqueça do filho que suas entranhas geraram, Deus os olvidará nunca. E sobretudo de seus filhos prediletos, entre os quais eles se encontram. Eu quero que se lembre dessa verdade. Ouça agora: problemas psicológicos. O encarceramento pesa com uma laje insuportável, não raro produz a síndrome de claustrofobia,
facilmente também se cai num pessimismo, numa depressão, numa indiferença total. Nessas circunstâncias, é preciso buscar na vida 3 coisas: amor, humor e valor, e o mais importante, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Estou aqui com a Bíblia do capelão, que vai ajudar bastante o capelão evangélico prisional. Jamais deixar apagar-se a chama da esperança. Uma vida em que a esperança desapareceu, na qual não se abriga nenhuma ilusão, ainda que diminuta, é melhor não vivê-la. Não raro isso ocorre na prisão, onde há internos a qual a vida nada mais importa, aos quais tanto faz viver como morrer, para os quais a morte é considerada um lucro, mais morrer para Cristo Jesus em conversão e batismo é vida. Eu quero que se lembre dessa verdade aqui e agora. Você vai ouvir agora doentes mentais. A porcentagem de doentes mentais nas prisões é alta. Aí estão devidos circuitos nos cabos da mente. Ainda que não seja este lugar a eles destinado, pois o sanatório psiquiátrico de fato ali está, na prisão. Para eles, a prisão se parece mais possível sanatório. Isso significa muitas coisas. Que os funcionários tenham clara consciência dessa realidade e procurem despojar-se de seu caráter de guardas para tornarem-se exímios conhecedores das técnicas terapêuticas e exímio conhecedor do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que pode gerar para os presos saúde mental, emocional e espiritual. E cabe ao capelão evangélico prisional eles ofereciam assistência espiritual específica e sensibilidade especial para tratar essas pessoas que reclamam constantemente. O mais apropriado seria a equipe de apoio ministerial de capelania evangélica prisional tivesse entre seus membros algum terapeuta. Agora, fique de olho nos objetivos da capelania evangélica prisional. Primeiro, receber e reintegrar social e eclesiasticamente o egresso desse sistema penal convertido que professa fé cristã e princípios cristãos. Segundo, trabalhar para a restauração da família do interno e do egresso desse sistema penal convertido a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Terceiro objetivo, promover a integração gradual do egresso desse sistema penal no dia a dia da igreja. Quarto objetivo, buscar meio de integração profissional na medida do necessário e possível do egresso desse sistema penal convertido a Jesus Cristo. Quinto, tratar caso a caso o surgimento e desenvolvimento de vocacionados, promovendo treinamento inicial e o amadurecimento da vocação, a chamada irresistível. Eu quero que você se lembre dessa verdade, capelão evangélico. Ok? Você vai ouvir agora o capelão evangélico prisional e o conselho missionário. É um grupo formado por pessoas escolhidas pela igreja com a paixão missionária disposta a ser instrumentos nas mãos de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, com o propósito de mobilizar e motivar
toda a igreja para o cumprimento da grande comissão dada por Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Ouça agora. O Conselho Missionário tem por objetivos principais ampliar a visão missionária da igreja com base nos ensinamentos bíblicos, definir as estratégias para a expansão da obra missionária de capelania evangélica prisional, assessorar a liderança na área de missões, envolver a igreja no programa missionário, manter a igreja informada sobre o avanço da obra missionária, desenvolver projetos missionários que atendam às reais possibilidades da igreja, promover a intercessão missionária. Tudo isso faz parte dos objetivos principais do Conselho Missionário que o capelão real prisional precisa ter. Agora fique de olho na equipe ministerial de apoio. Dependendo da área de capelania evangélica, os componentes do grupo de apoio terão que ser registrados como voluntários para fins legais. A equipe vestirá as camisas personalizadas indicadas pelo capelão evangélico e pela igreja na qual ele é membro. Agora, quer saber como buscar o grupo de apoio à capelania evangélica prisional? Observe os talentos e as vocações dos membros da igreja e também os dons. Utilize recursos de comunicação para captar voluntários, pastorais e outros sentidos. Conscientização sobre a chamada missionária Paixão pelas Almas. Agora, fique de olho em alguns aspectos bíblicos sobre a ação missionária. 1 Timóteo 6,18. Mandem que façam bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Agora, Isaías 6,8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ouça agora 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Permita que a palavra terapêutica de Deus habite ricamente em seu coração, em sua mente, meu amigo capelão evangélico. Muitos benefícios advirão. Ouça agora e preste bastante atenção sobre o assunto: o capelão evangélico prisional e a persuasão. Persuasão é uma forma de comunicação estratégica que é feita através de argumentos lógicos ou simbólicos. Assim, a capacidade de argumentação, poder da presença, interpretação dos sinais, da comunicação corporal, escutativa são essenciais para conseguir persuadir alguém em seu mistério de capelania evangélica. A capacidade de persuasão é uma característica muito importante no âmbito da liderança. Um líder eficaz deve saber como persuadir outras pessoas para que elas sigam as suas instruções e o caminho por ele indicado. Você já parou para pensar por que existem pessoas que parecem ter nascido com carisma, que encantam todos, que conhecem e conseguem convencer todos ao seu redor com muita facilidade? Usam o poder da persuasão. Já percebeu que essas mesmas pessoas geralmente são bem-sucedidas nos seus negócios, nos relacionamentos, nas amizades e, naturalmente, são mais populares no ministério? A verdade é que você
nasceu com toda a capacidade necessária para usar o seu poder de persuasão e juntos vamos colocar para fora todo esse potencial, muitas vezes adormecido em você, meu amigo capelão evangélico ou capelã evangélica. Portanto, pare de acreditar que você não pode e que não consegue, inclusive quando você pensa assim e se convence disso, na verdade, você já está usando o seu poder de persuasão só para não ter resultados. Você sabia, ouça agora o capelão e a capacidade de construir relacionamentos. Rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazer-o sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. Rapport é a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo do próximo. Rapport é a essência da comunicação bem-sucedida. A sua capacidade de relacionar-se com as pessoas é base da sua persuasão. Quanto mais facilidade de interação você tiver com as pessoas, mais fácil será exercer a influência sobre elas, pois os relacionamentos são essenciais para muitos tipos de interações, seja na liderança, parceiro de negócio ou no ministério de capelania evangélica prisional. Você sabia? O capelão prisional, confiança é consequência. Quando há confiança, nenhuma prova é necessária. Grave bem essa frase, a primeira impressão é que fica. E você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa impressão. Criar uma boa impressão é a construção do rapport e da confiança. Quer saber como construir confiança? Ela se constrói à medida que você for interagindo com a outra pessoa, a maneira como você demonstra interesse ao que outra pessoa tem para lhe falar, o modo como você cumprimenta a outra pessoa, o seu grau de aproximação em relação ao outro. Quanto mais perto, melhor. Você sabia disso? Ainda mais o modo como você faz o contato ocular e como você movimenta seus olhos e o corpo. Os exemplos. Se você fica balançando a perna por baixo da mesa ou tamborilando os dedos na mesa, batendo com a ponta dos dedos, ou fica se coçando todo, ou fica ofegante, você demonstra para outra pessoa falta de confiança e ela, percebendo isso, não vai confiar em você. E naturalmente você não vai exercer influência sobre a outra pessoa. Para você passar confiança, deve se demonstrar confiante. Ouça agora o bom humor. O bom humor cria um grau de positividade nas pessoas. Se a primeira vez que você se apresenta a uma pessoa com bom humor e bom sorriso, isso passa para o seu inconsciente como uma pessoa agradável e alegre, seja uma pessoa conhecida ou não, promovendo um grau de empatia maior e, por consequência, conseguir um sim com mais facilidade. Ouça agora chamar a pessoa pelo nome dela. O nome é a palavra mais familiar que cada pessoa pode ter. E assim, chamando a pessoa pelo nome, você deixa de ser desconhecido para ela e passa a ser uma pessoa conhecida. Logo, você tem uma probabilidade maior de persuadir, influenciar a pessoa. Ouça agora escutativa. Antes de qualquer abordagem, escute a pessoa. Os melhores especialistas em persuasão
são aquelas pessoas que costumam ouvir mais do que falar. Talvez seja por isso que temos 2 ouvidos e uma boca. Ouça agora perguntas abertas. Uma pergunta aberta é aquela que requer uma resposta completa usando os próprios conhecimentos e sentimentos da pessoa. Essas perguntas são objetivas, não induzem a pessoa, respondem, resultam em uma resposta com muitas palavras. Vou aqui agora compartilhar para você exemplos de perguntas abertas. O que está achando da política atualmente? Por que será que as pessoas não investem em seu conhecimento? Conte-me como foi seu dia de trabalho. Ouça agora perguntas fechadas. Uma pergunta fechada respondida em poucas palavras. Elas são usadas para obter fatos e informações específicas. Portanto, evite perguntas fechadas. Ouça agora exemplos de perguntas fechadas. Olá, tudo bem? Qual a marca do seu carro? Você vê jornal? Você gosta de chocolate? Evite perguntas fechadas. Observação importante: fazer as perguntas certas não faz sentido se você não escuta. Às vezes nós formulamos a pergunta seguinte sem prestar atenção à resposta para a primeira pergunta. Você perde ótimas oportunidades de fazer perguntas que deem prosseguimento a uma conversa se não presta atenção. Faça um esforço, capelão, para ouvir a resposta a uma pergunta que você fez. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe o seu ministério de capelania evangélica em todos os níveis e sentidos. Até o próximo conteúdo e significado que vai gerar mudanças e transformações em sua vida, em seu ministério. Jesus abençoe a sua vida.